Boa noite, irmãos. É uma honra estar aqui mais uma vez para nós discutirmos e meditarmos juntos. Domingo à noite é sempre um momento especial, porque, pelo menos eu sinto assim, é uma hora para a gente carregar as nossas baterias para a semana de atividades. Muito bem. Eu trouxe aqui uma historinha interessante. Eu li esta semana. Eu achei quase como se fosse uma anedota, mas dá para usar aqui para o ensejo daquilo que nós vamos falar. Diz assim: um veterinário passeava com sua moto numa estrada deserta quando inesperadamente veio um passarinho branco voando em sentido contrário. O motoqueiro tentou se esquivar, mas não conseguiu e o bichinho acabou batendo de raspão no seu capacete. O veterinário parou a moto, recolheu a ave que estava inconsciente, levou o animal para casa, cuidou bem da ave e colocou-a numa gaiola. 2 dias depois, o passarinho branco recuperou a consciência e, quando despertou, viu as grades de sua gaiola e muitas outras gaiolas ao redor. Ele perguntou para um pássaro amarelo que estava na gaiola mais próxima: "Ei, amigo, onde é que eu estou?" "Você está preso, colega", respondeu o amarelo. E já emendou uma outra pergunta: "O que você aprontou?" O branco se lamentou e disse: "Olha, eu não me lembro direito, mas eu acho que eu atropelei um motoqueiro." A liberdade, né? Liberdade tem um preço altíssimo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do primeiro verso. Acompanhem comigo a leitura. Diz assim: por aquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, sobre a fama de Jesus. E ele disse aos que o serviam: "Este é João Batista, só pode ser. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas." Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: "Não te é lícito possuir esta mulher." E querendo matá-lo, Herodes temia o povo, porque tinham a João como profeta. Ora, tendo chegado o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que ele prometeu como um juramento, dar-lhe aquilo que ela pedisse. Então ela, instigada pela sua mãe, disse: "Dá-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista, o profeta." O rei se entristeceu mais por causa do juramento, e de todos que estavam com ele à mesa, determinou que fosse cumprido esse pedido. E deu ordens para que decapitassem a João no cárcere. Foi trazida a cabeça do profeta num prato e dada à jovem, e esta levou e entregou à sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo de João e o sepultaram. Depois foram e anunciaram este ocorrido para Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto à parte. As multidões, sabendo onde ele estava, vieram das cidades e seguiram-no por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: "Este lugar é deserto, mestre, e a hora já está muito adiantada. Despeça, pois, as multidões, para que elas, indo pelas aldeias, possam comprar para si o que comer." Jesus, porém, disse: "Não precisam se retirar. Dai-lhes vós mesmos de comer." Mas eles responderam: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." Então ele disse: "Traga para mim." E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Este episódio é um episódio curioso. Cristo estava passando aqui por um momento bem peculiar. Nós sabemos que
Cristo havia sido batizado por João. João, chamado Batista, aquele que batizava, seu primo inclusive, era alguém querido por Cristo. Tanto é que Jesus havia já em determinados momentos se pronunciado a respeito de João, dito que realmente ele era uma pessoa especial, alguém diferenciado, como nenhum outro que havia nascido de mulher até então. Jesus reconhecia que este homem era um homem de Deus, e ele que havia vindo para preparar o caminho para o Messias. E eu fico pensando vocês, como se sentiriam a saber que o pastor, que vocês conheceram um dia, que o homem que batizou vocês, que alguém que é um parente, alguém muito querido, teve uma morte tão trágica. Perdeu a liberdade por dizer, por proclamar a verdade. Cristo estava se sentindo muito mal. E eu fico pensando, nós que gostamos dos nossos parentes, dos nossos amigos, já ficamos abalados com a notícia, quando recebemos, a notícia de que alguém faleceu, sofreu um acidente, ou então está passando por dificuldades de saúde, internado num hospital. Se nós ficamos abalados, imagine Deus, que ama a todos nós com um amor profundo e verdadeiro. João era especial para Cristo, assim como nós também somos. E não se engane de pensar no seu íntimo que em determinado momento você vale menos para Jesus. Ou então, mais perigoso ainda, que você vale mais do que determinada pessoa. Todos nós temos exatamente o mesmo preço, um preço de sangue. É um valor altíssimo. Jesus, triste, decidiu se retirar. O que fez Cristo se retirar para um local? Para ficar sozinho? Será que Jesus estava revoltado? Será que ele se sentia injustiçado? Será que ele estava pensando, eu vou ter que acabar com este mundo? Eu vou dizer para o Pai, lançar aqui um pedido, vai descer fogo do céu e vai derreter aquele castelo lá, vai derreter aquela morada onde está Herodes e acabar com aquela corja. Não, não foi isso que aconteceu. Jesus saiu dali para orar. E aqui fica uma dica. Está triste? Ore. Está passando por dificuldades? Ore. Você sente que os seus queridos estão sendo perseguidos, humilhados, ultrajados? Ore. Nós não temos que seguir o exemplo do Mestre? Quando Jesus percebeu que a multidão estava seguindo, e eu fico imaginando a presciência de Deus, tendo o poder do Espírito Santo, Cristo sabia que no meio daquela multidão havia muitos que gritariam, crucifica-o. E mesmo assim, a palavra de Deus é clara, diz que Cristo olhou a multidão e fez o quê? Compadeceu-se dela. Jesus olhou aquelas pessoas, muitos debilitados, muitos passando por dificuldades físicas, familiares, e Cristo se compadeceu delas. Que apesar da maldade inerente no ser humano, ainda assim, como eu disse agora há pouco, nós somos comprados por um sangue precioso. Cristo ainda não havia vertido o seu sangue, mas estava prestes a fazê-lo. Jesus compraria todas aquelas pessoas, elas tinham um preço, foi por elas que ele veio. Jesus se compadeceu da multidão, uma multidão que parecia não valer muita coisa. Eles foram para o meio de um deserto, meio de um nada, não tinha muita coisa por ali, e eles simplesmente foram. Eles tomaram a decisão que parecia ser mais sábia naquele momento. E eu pergunto, quando o Cristo chama, ou quando nós sabemos que podemos encontrá-lo, por que não vamos? Por que não saímos ao encontro de Cristo? Mesmo que pareça o deserto. Alguns podem dizer que aquela multidão estava despreparada. Já que iam sair numa jornada, por que não levaram, alguma coisa para comer, para beber? Mas a preocupação deles parecia uma só: buscar Jesus. E sabe, Jesus não precisava fazer propaganda. Jesus não precisava fazer panfletagem. Amanhã Jesus estará no monte. Compareça, leve sua família.
Entre parênteses, não esqueça de levar o seu lanchinho. Não tinha isso, né? As pessoas sabiam onde Cristo ia, elas iam imediatamente atrás. Porque Jesus tinha uma abordagem completamente diferente. Ele não se preocupava só com a teologia, ele não se preocupava só com a letra. Jesus se preocupava em colocar todos os mandamentos, todas as ordenanças em prática e viver o amor verdadeiro. E até então eles não conheciam nenhum outro mestre, nenhum outro rabi que os amasse, que perdia tempo com eles, que se assentava com eles na relva, ouvia os seus problemas, os aconselhava. E até, quem sabe, se tivessem a chance de tocar as suas vestes, teriam os seus problemas, né? As suas doenças curadas. Jesus realmente é um exemplo que poucos de nós conseguimos imaginar nos dias de hoje. A diferença entre Jesus e o diabo é que o diabo trabalha com a vontade e Jesus trabalha com a necessidade. De que aquelas pessoas precisavam? Num primeiro momento, mais importante era a instrução correta. Então Cristo juntava essas pessoas, instruía, ensinava, mostrava que sim, era possível viver as ordenanças, era possível sim interpretar a palavra de Deus, as profecias, e mostrar que Deus sempre apresentou graça para com o ser humano, de que a graça não é uma coisa do Novo Testamento. Já ouviram falar sobre isso? Novo Testamento é graça, Antigo Testamento são os mandamentos. Para Deus sempre teve importância as duas coisas. Sempre houve graça. Quando Deus foi se encontrar com o casal lá no jardim, assim que eles haviam pecado, isso é graça. Foi o homem que decidiu se afastar de Deus e Deus foi atrás do homem. Adão, onde você está? Filho, eu preciso conversar com você. Vamos resolver, não se esconda. Jesus trabalha com as necessidades. O diabo aproveita e instiga na cabeça de alguns líderes, não vai dar certo. Aquela pessoa não tem mais salvação, não tem mais escapatória. Ela está enlameada demais no pecado. Aquela lá já não tem mais jeito. E sabe quando um dos discípulos chegou e falou, mestre, não tem comida, não vai ter jeito, o senhor vai ter que dispensar a multidão. E Jesus, não tem comida? Não tem, mestre. É impossível alimentar todo mundo com esse pouquinho que a gente encontrou aqui. A gente não pode cair nesse papo diabólico de que o que nós temos não vale nada, de que o nosso quase nada tem valor algum. Você já se sentiu assim? Como se você fosse ou tivesse quase nada? Como se aquilo que você tem fosse tão irrisório que é impossível Deus utilizar para ajudar alguém ou até mesmo você? Senhor, o povo está com fome. Nós não temos nada para comer, e Jesus, mas como assim nada? Eu sei que tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Por mais miserável que esteja o ser humano, sempre existe esperança. Amém? Por mais miserável que seja o ser humano, Deus ainda quer usar aquela pedrinha, aquele pouquinho, para misturar na argamassa. Aliás, o quase nada é a argamassa que Deus usa para realizar os milagres. Os milagres não acontecem na bonança, já perceberam isso? Na abundância não existe necessidade do milagre. O milagre acontece quando existe dificuldade, quando existe provação, quando aos olhos humanos há a impossibilidade, aí Deus entra, aí Jesus opera. Ter pouco ou quase nada é suficiente quando Jesus está por perto. Os discípulos precisavam compreender que Jesus manda em tudo, que para ele não existe impossível, que Jesus manda no casamento. Sim, quando o coração se abre, compungido, quando os joelhos se dobram, não existe incompatibilidade de gênio. Já ouviram falar sobre isso? Nosso gênio é incompatível.
Não existe ofensa que não possa ser perdoada quando Jesus está como terceiro elemento dentro de um lar. Apesar das dificuldades, ainda assim existe operação. Jesus manda no emprego. Eu vou ter que trabalhar no sábado. Eu vou ter que aparecer na faculdade na sexta-feira à noite, porque o meu professor foi irredutível. Não existe impossível. E nós conhecemos tantas histórias belas de vitória, não é verdade? De gente que provou. Aliás, isso é uma frase bem utilizada na nossa denominação. Provai e vede. Faça prova de mim. Deus fala, me teste. Me aperte. Faça a minha vontade. E perceba. Tá certo que às vezes a gente espera um milagre, Deus vem com outro. Aliás, na maioria das vezes. Nós temos as nossas vontades, nossos anseios. Mas isso nem sempre é o melhor para nós. Deus vem com uma resposta. A gente tem um plano A e o plano B. E Deus vem com uma resposta C. Completamente inesperada. Mas sim, era aquilo que a gente precisava. Eu acho que alguns dos discípulos pensavam assim, Jesus vai colocar a mão aqui dentro desse cesto e vai aparecer, não sei, 50 moedas de ouro, suficiente para todo mundo comprar comida. Mas não, Jesus trabalhou no pouco. Aliás, de um garotinho, um menino. Tão bonito isso, né? Os impossíveis para Deus. Elias pediu comida para a viúva e ela respondeu, Senhor, eu não tenho quase nada. Só um pouquinho de farinha e um fiozinho de azeite. E ele disse para ela, não temas. Não temas, não precisa temer não, filho. Eu estou aqui como enviado do Senhor. Não precisa ter medo. Quando os espias chegaram na terra de Canaã, e eles olharam aqueles gigantes, aquelas cidades fortificadas, 10 se acovardaram, mas 2 apresentaram uma resposta positiva. Eles estavam otimistas. Por quê? Porque eles criam em Deus, no Deus do impossível. 10 falaram, não vai dar, seremos dizimados. Os outros 2 disseram assim, vamos. E eu escuto assim um eco de algo que foi dito depois. Vamos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos. E sabe, esses 2 que creram, aliás, Josué e Calebe, foram os únicos 2 que alcançaram a terra prometida, porque eles creram no quase impossível, numa chance que parecia nada. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos ler aqui o verso 19, preste atenção. No finalzinho do verso 19, diz assim, erguendo os olhos ao céu, o que Jesus fez? Abençoou esses alimentos. Essa é a diferença. Esse pouco que você tem, irmão, esse pouco que eu tenho, as migalhas que nos restam, seja de caráter, seja de coragem, seja de oportunidades, este pouco é mais do que suficiente nas mãos de Deus. Quando Jesus olha e abençoa, essa ligação que Cristo estava fazendo aqui, dos homens para com Deus, esse fiapo de espécie que nós somos, seres completamente decaídos, apodrecidos pelo pecado, doentes, miseráveis, com um caráter tão ruim, ainda assim Jesus, aqui embaixo, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, o Senhor me deu esses aqui. Lembram-se daquele trecho de João 17, aquela oração sacerdotal de Cristo? Eu falo, o Senhor me deu estes, eles me pertencem, são meus. Eu fico imaginando Jesus falando isso com um amor tremendo. Que belo. Sabe, seguindo a cronologia deste trecho que nós lemos, apesar da tristeza e da privação, orar. Apesar de saber que algumas pessoas ainda assim podem causar dificuldades para você,
faça o bem a elas. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para mim também. Isso é uma lição poderosa para mim, em primeiro lugar. Eu espero que você faça essa reflexão no seu coração também. Quando Jesus viu aquela multidão, ele sabia que ali estavam salteadores, traidores, ali estavam oportunistas, ali estavam adúlteros, que eram mentirosos, mas apesar disso não houve julgamento. Cristo as amou, Cristo as abençoou, as ensinou. E por último, entregar nas mãos de Deus. Aquele menino, aquele garoto, viu o pouquinho que ele trouxe, alimentando uma multidão. Eu fico pensando, na hora que ele chegou em casa, o que ele deve ter dito? Mãe, a senhora não acredita, mãe. O que foi, menino? Está tão feliz? Mãe, aquele sanduichinho que a senhora fez, e sanduíche de mãe tem um gosto diferente, né? Quando a mãe prepara a comida, é tão gostoso, né? E você vê, o menino não ficou pensando duas vezes, ele repartiu. Ele falou, mãe, aqueles pães e os peixes alimentaram uma multidão. E eu acho que a mãe pensou, esse menino ficou muito tempo fora, deve estar cansado. Eu não sei se ela acreditou. Mas sabe, essa história ficou registrada. Que momento, que vitória. Quantos anos mais viveu esse jovem, eu não sei. Mas eu fico pensando, cada vez que ele tinha oportunidade de falar para alguém, falava, gente, aconteceu comigo um episódio. Eu vou contar. Eu era menino e Jesus usou o meu pouco para fazer muito. Quantos meninos e meninas nós temos aqui hoje, com o coração às vezes apertado, né? Pensando que não pode. A viúva teve suprimento abundante. Canaã foi conquistada. 15 mil pessoas, se nós formos contar adultos, né, homens, mulheres e crianças, se fartaram a partir de 5 pães e 2 peixes, e ainda sobraram 12 cestos. O nosso nada, nas mãos de Deus, pode se tornar tudo. Eu convido você a abrir ali no livro de Lucas, no primeiro capítulo, verso 37. Olha que coisa linda. Diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jesus nos promete uma vida nova. Sabe quando pode começar a sua eternidade, irmão? Agora. A partir do momento em que nós nos entregamos a Cristo. Dificuldades vão acontecer, privações. Nós vamos ser tentados a imaginar que o que nós podemos fazer é nada, ou quase nada. Entregue-se nas mãos de Cristo. E você vai se pasmar com os resultados. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite. Vamos falar com Deus. Oremos. Pai querido, o Senhor nos conhece, como diz o salmista, desde o útero da minha mãe, enquanto eu estava sendo tecido, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor conhece as nossas dificuldades, o Senhor sabe dos nossos anseios, mas o Senhor conhece as nossas necessidades. Pai querido, nós por nós mesmos somos incapazes de realizar qualquer coisa. Quem dirá, Senhor, trabalhar de forma diligente na Tua causa? Porém, nós temos a certeza de que o nosso nada nas Tuas mãos pode se transformar em muita coisa. Nós sabemos, Pai, que o Senhor pode operar através de nós. Essa é a Tua vontade, que nós nos engajemos no Teu trabalho, no Teu serviço. Que nós, Senhor, nos coloquemos à Tua disposição. Que nós nos entreguemos a Ti da forma como estamos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, do nosso caráter manchado. Transforma-nos, Pai. Opera em nós. Nós Te pedimos estas bênçãos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Amém.